A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Central Semana Santa 2025. Depois de percorrermos juntos o caminho da cruz, chegamos ao momento mais glorioso da nossa fé, o domingo de Páscoa. A Páscoa, que significa passagem, tem um significado profundo, tanto para os judeus quanto para os cristãos. No Antigo Testamento, foi a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Na Nova Aliança é a passagem da morte para a vida, a vitória definitiva de Cristo sobre a morte. A ressurreição de Jesus é o coração da nossa fé. Com ela, temos a certeza de que a morte não tem a última palavra e que Cristo está sempre conosco. Seus discípulos, antes tomados pelo medo, enchem-se agora de esperança e coragem. Para nos ajudar a refletir sobre a grandiosidade deste dia, temos um convidado muito especial, o Padre José Ronaldo de Castro Gouveia. Seja muito bem-vindo, Padre José Ronaldo. Nós queremos lhe acolher neste dia especial, na qual nós vamos dar continuidade à nossa conversa, o nosso diálogo sobre esse tempo de bênção e de graça para nós, esse tempo que nós estamos vivendo, a Semana Maior. E nós temos a alegria de acolher o Padre José Ronaldo, que também pode dizer um pouco daquilo que está realizando neste ano, o seu trabalho. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Padre Cleiton. É uma alegria minha também estar aqui no Santuário São Judas Tadeu. Aqui é um lugar que eu tenho uma apreciação, um carinho muito grande, então vir aqui e falar da ressurreição, que é o tema de hoje, me alegra bastante. Atualmente eu mudei de missão, estou de volta em São Paulo. Hoje eu moro na Casa Provincial e eu sou responsável pela comunicação, o departamento de comunicação na sede provincial. E esse é o meu trabalho ali, é articular a comunicação da província, vinculada também à Cúria Geral, e aqui eu estou com essa nova missão. E hoje, com vocês aqui, para partilhar deste tema que é fundamental e base concreta da nossa fé, o dom da ressurreição. Que bom! Para nós é uma alegria a sua presença e vamos iniciar as nossas conversas, o nosso diálogo, para sabermos cada vez mais sobre a Páscoa. Para nós, o que significa a Páscoa para nós cristãos? E como podemos compreender essa passagem da morte para a vida? A Páscoa, com a sua raiz no Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que ela tem seu significado com a passagem do Mar Vermelho. No Novo Testamento, na perspectiva da vida de Cristo, o Verbo encarnado, Cristo que conquista a vida para nós, para a humanidade. O dom da ressurreição é o que fundamenta a nossa fé hoje. A morte foi vencida. Jesus superou a morte, nos trazendo uma vida nova. Então, de modo bem simples e direto, nós podemos dizer que a Páscoa é a vida nova. É a passagem da morte para a vida, é a passagem do pecado para uma vida de misericórdia, é a passagem para a redenção de Cristo para cada um de nós. E claro, a força da ressurreição, a presença de ressurreição, renova em nós um ânimo que faz-nos viver de fato a fé com uma esperança verdadeira na ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa é bem isso, é uma vida nova para a nossa vida. E essa vida nova nós experimentamos toda a experiência que fizemos desta semana, né? A Páscoa, ela é o ápice para nós cristãos. É um dia de alegria, um dia de festejar o Cristo ressuscitado. Até para perceber o valor da ressurreição em si, para viver com intensidade o valor da ressurreição, é importante experimentar a cruz de Cristo. Então tudo aquilo que nós vivemos durante a Semana Santa,
na segunda, terça, quarta, o tríduo pascal, a sexta-feira santa, entender esse grande mistério, tocar esse mistério, deixar que o mistério da vida de Cristo nos toque, nos faz celebrar a Páscoa de um jeito diferente. E nos faz entender a Páscoa, de fato, como essa vida nova, essa transformação que Cristo causa em nós. E isso é fundamental para que haja também em nós uma renovação de fé. Todo ano nós buscamos, vivemos o tempo quaresmal, vivemos a nossa Semana Santa, e isso tudo para quê? Para renovar a nossa fé, para termos forças para continuar caminhando diante da realidade do mundo que a gente tem. Hoje nós vivemos um tempo diverso, muitas coisas acontecendo. Violência, as dificuldades do tempo, a era digital, a ascensão da era digital grandiosamente aí, tudo isso toca também a nossa fé de algum jeito. E como dar uma resposta de fé diante de uma realidade tão diversa? A base tem que ser essa vida nova em Cristo. Nós não podemos abrir mão disso que Cristo conquistou para nós, dessa riqueza que Cristo nos oferece, que é a vida plena, o dom da ressurreição. Então vamos dando continuidade a esta dimensão da ressurreição. Jesus venceu a morte e ressuscitou. Cumpriu as Escrituras. Como essa verdade transforma a nossa maneira de viver a fé no dia a dia? Boa pergunta. É no dia a dia mesmo que nós devemos entender o que é a ressurreição, e é no dia a dia que nós devemos aplicar a vivência dessa vida nova, como eu dizia agora há pouco. Para viver com intensidade o dom da ressurreição no dia a dia, a base fundamental é o amor. Quando nós olhamos para Cristo, olhamos para tudo aquilo que Ele realizou, o dom da misericórdia, a presença de Cristo, o sinal da compaixão constante, o olhar compassivo de Cristo e o amor verdadeiro que Ele tem por nós, tudo isso nos inspira e nos ensina como viver o dom da ressurreição no dia a dia. Ou seja, tudo aquilo que eu promovo de bem, a partir da minha fé, é um sinal de ressurreição. Uma pessoa que eu ajudo, alguém que eu acolho, alguém que precisa da minha atenção, precisa que eu escute, que eu seja presença na vida daquela pessoa. Então, todo o bem que eu realizo hoje, a partir da minha fé, conscientemente, que é importante que seja consciente, olha, eu quero ser um sinal de ressurreição na vida das pessoas, na vida da minha família, aonde eu estiver, no meu trabalho. Então, todo o bem que eu realizo a partir daí já é um sinal, já é presença de ressurreição na minha vida e na vida com quem eu convivo. Isso é fundamental. Sim. Penso eu que essa realização, Padre José Ronaldo, também se torna algo fundamental, porque nós fizemos os exercícios quaresmais. Justo. Os exercícios quaresmais não é para você parar em si mesmo. Eu fiz o exercício, tá bom, tá tudo certo, cumpri ali meus compromissos quaresmais, acabou. Não. Com a ressurreição do Senhor, nós temos uma missão: colocar em prática aquilo que nós aprendemos com o jejum, com a oração e com a caridade. E claro, continuar vivendo sim, a experiência do Cristo ressuscitado. Tudo que toca a nossa fé pede de nós um testemunho. Quando eu falo de misericórdia, eu falo assim, olha, como testemunhar a misericórdia? No exercício do perdão, no exercício da reconciliação. Como testemunhar a caridade? Fazendo caridade, cuidando do próximo, enxergando o próximo como irmão e como próximo. Como viver a ressurreição? Vivendo o que Cristo trouxe para nós, uma vida nova, e promovendo uma vida nova com atitudes concretas naquilo que eu faço e realizo constantemente. Então esse testemunho ele tem que existir, justamente para que a nossa fé seja uma fé vivida e bem verdadeira. Ótimo. Então vamos lá. A Páscoa é o ponto central da nossa fé cristã. Como podemos vivê-la não apenas hoje, mas ao longo de todo o ano? Ponto central, por que é um ponto central, né? Porque de fato a nossa fé se fundamenta exclusivamente na ressurreição de Cristo. Vamos recordar um pouquinho dos apóstolos. Assim, quando Jesus foi condenado, foi crucificado, morto, os apóstolos ficaram entristecidos. Eles perderam completamente a esperança. Eles ficaram confusos, eles não tinham norte, não tinha sul, não tinha leste, não tinha lugar nenhum para ir. Eles estavam perdidos, porque aquele que era a promessa de vida em plenitude não estava mais com eles. Então eles ficaram confusos. Quando Jesus apareceu, tirando essa confusão do coração deles, resgatando para eles essa vida plena, eles começaram a agir diferente. Eles foram em missão, eles foram evangelizar, e foram testemunhar, e ainda mais, eles não tiveram medo de morrer, porque eles sabiam que a vida que eles tinham era uma vida passageira.
que o mais importante era dar continuidade à promessa do reino de Deus. E eles fizeram isso a partir da ressurreição de Cristo, ou seja, eles viveram, testemunharam e anunciaram o reino de Deus a partir da experiência que fizeram com Cristo ressuscitado. Como dizia os discípulos de Emaús, não abrasavam o nosso coração? Esse abrasar do coração ele acontece ainda hoje. E nós não devemos deixar que esse abrasar passe. Porque é durante o ano, durante o dia a dia, durante tudo aquilo que a gente tem, que esse abrasar do coração vai nos impulsionar a continuar vivendo o que Cristo nos mostra, uma vida nova. Aí às vezes as pessoas dizem assim, padre, mas está tudo tão difícil porque o mundo está violento, tem tantas dificuldades, tem desemprego, as coisas da vida parecem que esconde de nós essa vida plena que Cristo nos oferece. Tem gente que diz isso, tem gente que sente isso. Pode até que seja assim, e é verdade, são tantas coisas acontecendo que, vez e outra, fica difícil de pensar e enxergar a ressurreição ou de viver essa vida plena. Mas a gente não pode deixar que o sofrimento silencie a glória de Cristo. Nós temos sofrimento, nós temos dificuldades, mas nós temos esperança também. E essa esperança nos traz, de fato, esse aspecto da vida nova em Cristo. Então tem que insistir constantemente, buscar constantemente e assim experimentar de Cristo essa vida que aqui ainda é passageira, mas que nós contemplaremos na eternidade em plenitude. Muito bem. Então, nesta dimensão também podemos fazer uma outra pergunta, né? A ressurreição trouxe coragem e alegria aos discípulos, que antes estavam temerosos. Como essa experiência pode nos inspirar nos momentos difíceis da nossa vida? Como eu dizia, todos nós passamos por dificuldades, tristezas, sofrimentos. Nós não estamos bem todos os dias. Vez e outra nos bate uma tristeza, vez e outra a pessoa pode estar num estado mais deprimido. Tudo isso faz parte da nossa condição humana. Nós temos assim os nossos altos e baixos, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. E, trazendo a figura dos discípulos, como eu falei agora há pouco, eles passaram por isso. Viveram essa dinâmica de sofrimento, da falta de esperança. Mas quando eles olharam para Jesus, tudo mudou. Não é genérico dizer que, diante do sofrimento, é preciso olhar para Cristo. E é verdade, temos que olhar para Cristo. Se a vida está difícil, se eu não consigo enxergar um caminho certo, se eu não consigo organizar minha vida para que seja algo diferente, eu tenho que me perguntar, será que eu estou conseguindo enxergar esse amor que Deus tem por mim? Será que eu consigo perceber na Eucaristia, na palavra que eu experimento, na Eucaristia que eu recebo, essa presença de Cristo? Os discípulos, quando eles ergueram a cabeça e olharam e confiaram na presença do Cristo ressuscitado, a vida deles passou a ser diferente. E a nossa vida vai ser diferente a partir desse mesmo momento, que nós, de fato, percebemos que a ressurreição ela não é meramente um fato histórico. A ressurreição é uma verdade para a nossa fé. A ressurreição é a verdade de Cristo para nós. E essa verdade de Cristo, mediante os nossos sofrimentos, vem nos trazer uma esperança. Vem nos fazer viver com sofrimento, mas de um jeito diferente, porque nós temos confiança nele. E esse é o pressuposto fundamental. Sim. Você falou várias vezes na dimensão da esperança. Hoje vivenciamos o ano jubilar, né? Peregrinos de esperança. Podemos ver aí na vida do Papa Francisco, com tanta esperança, com tantos desafios da sua saúde, está caminhando aí, apresentando e mostrando assim, olha, dentro da igreja tem as realidades, temos as nossas fragilidades humanas, da enfermidade, mas somos peregrinos. Como os discípulos também tiveram esta esperança. Quando Jesus morre, eles estão ali meio perturbados porque são acusados de ter roubado o corpo de Jesus e várias outras coisas. Quando Jesus aparece para eles, eles começam a ter uma nova perspectiva. E essa perspectiva ela vai culminar com a ascensão do Senhor, com a vinda do Senhor em Pentecostes, né? Quando eles começam a compreender e depois assumem um compromisso com mais esperança, de começarem a se espalhar pelo mundo para evangelizar. É até interessante também a gente colocar em questão a fragilidade da fé. Vez e outra nós temos uma fé frágil. Por isso que o renovar da fé é uma constante. Todos os dias eu tenho que buscar a palavra de Deus, todos os dias, se eu puder, eu tenho que buscar a Eucaristia.
Eu tenho que buscar enxergar as realidades da vida com um olhar diferente, a partir do olhar de Jesus, né? Um olhar compassivo, um olhar amoroso. Por quê? Porque a nossa fé, na sua fragilidade, por muitas vezes ela pode passar por uma queda. Os discípulos tiveram isso. Quando Jesus apareceu primeira vez, para um ou outro, ainda existia dúvida no coração deles. E no nosso coração também pode existir dúvidas. E quando nós migramos a nossa dúvida por um exercício concreto de vida de espiritualidade, de vida de oração, de busca de constante daquilo que Deus nos oferece, a nossa fé se fortalece. E ela sai da fragilidade para viver de fato uma fé mais robusta, uma fé que se alimenta dessa vida em Cristo. Muito bem. No mundo de hoje, marcado com tantas incertezas e desafios, como podemos manifestar os sinais da ressurreição em nosso cotidiano? Eu gostaria de dizer assim, hoje nós vivemos um mundo muito disperso. Nós vivemos num mundo com um fluxo gigantesco de informações. Então, a todo tempo nós estamos com o celular nas mãos, a todo tempo nós estamos em frente a um televisor, a um computador. Então, o fluxo de informação ele é muito grande. Na rua, você anda na rua, são muitas informações. E, de certo modo, ativa ou passivamente, nós vamos absorvendo tudo isso. E, querendo ou não, tudo isso que nós vamos absorvendo, tudo isso que nós vamos trazendo para nós, vai também nos fazendo mal. De tal maneira que nós passamos a esquecer o que é a ressurreição. De tal modo que nós esquecemos que, de fato, a vida que Cristo nos oferece é uma vida muito além de tudo aquilo que a gente pode conquistar aqui na Terra. Então a dificuldade nossa hoje é nos perder diante de tantas opções, de tantas coisas, de tantas informações e se desprender do essencial. E infelizmente hoje nós vivemos vários momentos de superficialidade na vida. Nas relações, nos contatos, no dia a dia. E essa superficialidade vai nos esvaziando. Cada vez mais se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, chega-se em nós uma crise existencial. Porque quando você precisa, de fato, se manter, você vai buscar aqui a sua experiência, aquilo que você já experimentou, aquilo que você fez. E quando você busca e você não encontra nada, ou o que encontra é muito pouco, ou muito superficial, você vai sofrer. Por isso que a gente tem que alimentar essa certeza com base na nossa fé e experimentar o que Deus nos oferece todo dia. A graça de Deus ela é uma constante, Padre Cleito. A graça de Deus ela não tem intervalo. Eu insisto em dizer isso para as pessoas constantemente. Quem coloca intervalo na graça de Deus somos nós. Porque pela nossa dispersão, pela nossa distração, pela falta de discernimento, a gente deixa de perceber que Deus está cuidando de nós. A gente deixa de perceber que Ele está sendo misericórdia na nossa vida. A gente deixa de perceber que Ele está sendo vida na nossa vida. E isso é um risco hoje. Então, para o nosso tempo, nós devemos nos perguntar, na nossa balança da vida aí, eu estou me alimentando mais de coisas supérfluas e superficiais, ou eu estou buscando constantemente alimentar a minha alma com o que vem de Deus, para viver também e realizar a vontade dele para a minha vida? Isso é fundamental. Sim. Então vamos viver a ressurreição. Somos convidados a vivermos a dimensão do Cristo ressuscitado. Ele que é a fonte de graça e da esperança para cada um de nós. Padre José Ronaldo, qual é a mensagem que você deixa para nós para este domingo de Páscoa? Você falou muito da questão, um pouco da questão do mundo moderno, da tecnologia, né? Pode ser que nós vamos reunir as famílias, mas todo mundo está preocupado com o seu celular, mas não está preocupado em uma boa convivência com o vô e com a avó, uma boa convivência com os pais. Como que a gente pode também, neste dia, darmos este sentido ali, o povo que vai reunir a família, né? Não pensar somente que o domingo de Páscoa é o churrasco em família, mas é reunir a família para celebrar o ressuscitado, celebrar a ressurreição. A mensagem crucial é que nós vivamos não a Páscoa do mercado, porque a Páscoa do mercado ela se reduz muito ao chocolate, mas a Páscoa da nossa fé. Essa passagem da morte para a vida, esse experimentar da ressurreição de Cristo em cada um de nós. Então, para além daquela Páscoa que nós já sabemos que está meio que implantada aí e que todo mundo associa
o celebrar a Páscoa a um bom chocolate, que isso também não é ruim, não estou dizendo que é ruim, mas o primordial e essencial é reconhecer que, diante de tudo aquilo que a gente viveu durante a Semana Santa, celebrando hoje o domingo de Páscoa, nós devemos reconhecer que, de fato, Cristo é vida nova para nós. E essa vida nova nós podemos experimentar todos os dias, na Palavra de Deus, todos os dias, na Eucaristia e todos os dias na convivência com o próximo, na vivência do amor verdadeiro, na vivência do perdão mútuo. E assim nós viveremos, de fato, constantemente o dom da ressurreição para a nossa vida. Isso é a Páscoa do cristão. Essa é a Páscoa do cristão. Assumir para a vida nova que Cristo nos ofereceu. Nós queremos agradecer a presença do Padre José Ronaldo no meio de nós e celebrarmos bem essa dimensão da Páscoa. Para as famílias, uma santa e abençoada Páscoa, com essa missão e com esta grande alegria que Cristo ressuscitou verdadeiramente. E nós queremos acreditar e confiar na ressurreição. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar conosco. E deixe para nós mais uma mensagem de esperança para este povo e a sua bênção, neste domingo de Páscoa. Com certeza. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Santuário São Judas Tadeu, junto com esse povo de Deus que a gente alcança em tantos lugares. Graças aos meios de comunicação, nós hoje podemos chegar a muitos lares, levando uma mensagem de vida, levando a mensagem do reino de Deus, que é essa vida de Cristo para a nossa vida a partir do dom da ressurreição. Que você e sua família tenham uma abençoada, uma santa Páscoa, que você experimente profundamente mesmo este cuidado de Deus, esse carinho de Deus ao nos oferecer o seu Filho Jesus, que traz para nós uma vida nova, uma vida em plenitude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, abençoe, santifique sempre a sua vida, o conduza ao bom caminho e o leve a experimentar sempre mais a vida nova em Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que possamos viver esta Páscoa com um coração renovado, cheios de esperança e da certeza de que Cristo está vivo e caminha conosco. A Central Semana Santa 2025 se despede aqui, mas a vivência do Cristo ressuscitado continua em nossas vidas. Feliz e Santa Páscoa a todos.